As miragens existem e podem induzir a percepção de que há água onde não existe. Elas são a manifestação de um fenômeno óptico que ocorre na natureza. Esse fenômeno óptico é consequência da... Bom, para a gente resolver essa questão, a gente precisa primeiro lembrar de refringência, né? A gente precisa lembrar que o índice de refração absoluto de um meio é a comparação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. Uma coisa que é importante que a gente lembre também é que quanto menor for esse índice de refração, maior será essa velocidade, visto que o valor de C é constante. Contudo, o valor de V, que é o da velocidade, é sempre menor ou, no limite, igual à velocidade da luz no vácuo. E, por conta disso, o índice de refração absoluto é sempre maior ou igual a 1. Essa é a primeira coisa que a gente precisa lembrar. A gente precisa lembrar também que quando a gente tem um dióptro, a superfície de separação entre dois meios, e que um raio incidir nesse dióptro, vou desenhar aqui um raio, e esse raio aqui incidir no dióptro, a gente traça uma normal, que é uma linha perpendicular ao dióptro, e vai olhar o comportamento do raio refratado. O raio refratado pode se afastar da normal ou pode se aproximar da normal. Ele vai se aproximar quando o meio 2 tiver um índice de refração maior que o meio 1. E ele vai se afastar quando o índice 2 for menor que o índice 1. Lembrando que a lei que controla, que governa essa relação é a lei de Snell-Descartes, que mostra que N1 vezes seno do ângulo de incidência é igual a N do meio 2 vezes seno do ângulo de refração. Se a gente for olhar o comportamento de V e do seno do ângulo, quando a gente tem N menor, a gente vai ter velocidade maior e vai ter seno do ângulo maior também, porque o ângulo também é maior. Agora, se a gente tiver o contrário, vou botar aqui em azul para destacar, se o N for maior, a velocidade é menor e o seno do ângulo também é menor. Agora, o que é que isso tem a ver com miragens? Imagina que isso aqui é uma pista bem longa, mas bem longa, num dia que está bem quente. Quem já viajou pelas estradas do Nordeste no verão sabe bem o que é isso. Quando a radiação ou insolação atinge o solo, parte da energia é absorvida e fica então mais quente o solo do que o ar. O solo vai aquecendo as camadas de ar próximas da superfície e vai havendo uma mudança dessas camadas por um movimento chamado de convecção, ficando o quê? Camadas com diferentes temperaturas. Então, se aqui for o solo, eu posso pensar em camadas com diferentes temperaturas. Aí eu vou fazer aqui um desenho para simbolizar 3 camadas. Imagine que aqui eu tenho uma primeira camada mais aquecida. Imagine que aqui, com essa linha, eu teria um dióptro separando uma segunda camada mais aquecida e aqui em cima uma terceira camada ainda mais aquecida. Na verdade, como a temperatura varia praticamente de ponto a ponto, a gente teria uma infinidade de temperaturas diferentes, ligeiramente diferentes, e eu teria uma infinidade de camadas. Mas só para representar o que acontece aqui, imagine que eu fosse olhar em particular um raio que veio do Sol e chegou na superfície de separação entre a camada de cima e a camada do meio. Vamos lá, passar aqui a normal. Como há uma diferença de temperaturas, eu vou ter também uma diferença na refringência. Quanto mais perto do solo eu chego,
menor é o índice de refração. E aí, se eu estou passando de um meio mais refringente para um meio menos refringente, o raio vai se afastar da normal. Veja que a trajetória muda. Quando ele chega na superfície de separação do meio para o meio de baixo, eu de novo tenho aqui uma normal, e se esse ângulo, que eu vou chamar aqui de θ, for um ângulo superior ao ângulo limite, se θ for superior ao ângulo limite de incidência, acontece uma coisa que é chamada de reflexão total. E como é que eu sei qual é o ângulo limite? Simples. O seno do ângulo limite vai ser obtido comparando os índices de refração. O índice menor sobre o índice maior. O índice para onde o raio iria e o índice de onde o raio veio. Quando eu tenho essa relação aqui, o seno do ângulo limite é encontrado. E aí, se o ângulo é maior do que o ângulo limite, ao invés de passar de um meio para o outro, o raio é refletido. E é aqui onde começa a confundir o seu cérebro. Chegou aqui de novo na superfície de separação dos meios de cima e intermediário, e ao passar do meio menos refringente para o meio mais refringente, o raio se aproxima da normal. E aí olha só o que acontece. O raio de luz está chegando no olho do observador, vou aqui representar o olho do observador, e o olho do observador manda esse raio de luz uma informação para o cérebro. Como a gente sabe da nossa experiência prática que a luz no meio homogêneo se propaga em linha reta, o cérebro acha que essa luz está vindo daqui, ó. Como ele sabe que essa luz está sendo refletida aqui do raio solar, é como se nessa região existisse algo que funcionasse como uma superfície refletora, um espelho. Como a gente está numa estrada, a estrada não é de vidro. Para ela refletir, teria que ter uma camada, uma película de água. E é por isso que dá a impressão de haver uma poça de água que a gente chama de miragem. Na verdade, por conta do caminho, da trajetória do raio de luz que muda por conta das diferentes camadas que têm diferentes índices de refração, aqui eu tenho uma camada com N1, aqui uma camada com N2, aqui uma camada com N3. Atenção, quanto mais perto do solo, mais quente, quanto mais quente, menor o índice. Então, o que acontece é que esse desvio dá ao observador a impressão de que há uma poça refletindo, mas o que acontece é que as diferentes camadas têm diferentes índices de refração. Logo, o que justifica o acontecido é que o fenômeno óptico é uma consequência da refração da luz nas camadas de ar próximas do chão aquecido. Simples assim. Alternativa correta, letra A. A de aprovação. Aprovação que é seu destino. Vamos juntos.